Tudo começa quando Adriana toma uma decisão difícil e resolve contar a Pedro toda a verdade sobre o homem misterioso que apareceu para ameaçá-la. Ao mesmo tempo, Pedro consegue finalmente colocar Tom contra a parede ao conseguir uma prova concreta que pode mudar completamente o rumo da história. Enquanto isso, o capanga contratado por Pilar acredita estar cada vez mais próximo de concluir sua missão. Porém, Pedro reage de forma inesperada, dando início a uma sequência de acontecimentos surpreendentes. Após sofrer diversas intimidações dentro da instituição onde está presa, Adriana toma uma atitude que ninguém imaginava. Convencida de que está colocando Pedro em perigo, ela decide terminar o relacionamento com ele. Sem saber do verdadeiro motivo, Pedro fica profundamente abalado. Mesmo após o término, Pedro continua sendo seguido constantemente pelo homem contratado por Pilar. Dias depois daquela conversa dolorosa, Adriana percebe que não consegue mais esconder a verdade. Sabendo dos riscos, ela decide encontrar Pedro novamente. Assim que ficam frente a frente, Pedro percebe que Adriana está nervosa. Sem acreditar nas desculpas apresentadas por ela para justificar o fim do relacionamento, ele insiste para que conte o que realmente está acontecendo. Adriana cria coragem e diz que existe algo muito sério que precisa revelar. Antes de falar, pede que Pedro prometa não agir por impulso quando descobrir toda a verdade. Cada vez mais preocupado, Pedro exige sinceridade. Sem conseguir esconder mais nada, Adriana relata detalhadamente a visita do homem desconhecido. Conta todas as ameaças que recebeu e revela que foi obrigada a se afastar dele para protegê-lo. Ela explica que tudo o que disse anteriormente foi apenas uma tentativa desesperada de garantir sua segurança. Ao ouvir aquelas palavras, Pedro fica completamente revoltado. Tomado pela indignação, ele pergunta quem teria sido capaz de fazer algo tão cruel. Nesse momento, uma peça importante finalmente se encaixa em sua mente. Pedro conclui que existe apenas uma pessoa capaz de estar por trás de tudo aquilo, Pilar. Assustada, Adriana admite que a suspeita faz sentido. Ela percebe que Pilar pode ter ido muito além do que imaginava. Pedro então promete que tomará cuidado e garante que a máscara da vilã irá cair. Pouco depois de sair da instituição, Pedro recebe uma ligação inesperada de Helenice. Muito nervosa, ela afirma que encontrou uma prova capaz de libertar Adriana e pede que ele vá imediatamente até sua casa. Sem entender exatamente do que se trata, Pedro faz algumas perguntas, mas Helenice se recusa a explicar pelo telefone. Ela apenas revela que seu marido foi comprado e que possui documentos capazes de comprovar isso. Percebendo a gravidade da situação, Pedro encerra a ligação e segue rapidamente para o encontro. O que ele não sabe é que continua sendo observado pelo capanga de Pilar, que acompanha todos os seus movimentos sem levantar suspeitas. Durante o trajeto, o homem entra em contato com Pilar. A vilã exige informações detalhadas e reforça a ordem para que Pedro seja seguido 24 horas por dia. O capanga garante que continuará observando cada passo do advogado. Algum tempo depois, Pedro finalmente chega à casa de Helenice. Assim que entra, pede para ver imediatamente as provas que ela mencionou. Muito emocionada, Helenice revela que encontrou um documento escondido entre os pertences de Tom. Em seguida, entrega o papel para Pedro. Ao analisar o documento, Pedro descobre que se trata de um extrato bancário. O registro mostra claramente que Ademir realizou uma transferência de dinheiro diretamente para a conta de Tom. Impressionado, Pedro percebe que finalmente possui uma prova concreta de que o depoimento de Tom foi comprado. Helenice afirma que deseja apenas ver Adriana livre e ao lado de sua família novamente. Pedro agradece pela coragem dela e explica que aquele documento pode desmontar completamente toda a acusação construída contra Adriana. Mesmo aliviada, Helenice continua preocupada com os perigos que cercam a situação. Ela pergunta como Pedro pretende enfrentar Ademir, já que ele demonstrou ser extremamente perigoso. Determinado, Pedro responde que já possui um plano. Além de libertar Adriana, pretende fazer todos os responsáveis pela armação responderem por seus crimes, incluindo Tom, Ademir, Pilar e qualquer outra pessoa envolvida. Ao deixar a casa de Helenice, Pedro está cheio de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, acredita que encontrou a peça que faltava para provar a inocência de Adriana. Mas, sem perceber, o capanga continua seguindo cada um dos seus passos. Pouco depois, Pedro retorna à instituição para visitar Adriana. Assim que o vê chegar, ela percebe que algo mudou. O sorriso discreto e o brilho em seus olhos demonstram que ele recebeu uma notícia extraordinária. Curiosa, Adriana pergunta o que aconteceu. Sem conseguir esconder sua felicidade, Pedro revela que encontrou uma prova capaz de anular a sentença que a colocou atrás das grades.
Em seguida, conta toda a descoberta feita por Helenice e explica que o extrato bancário comprova a transferência realizada por Ademir para Tom. Pedro também revela que não pretende apenas entregar a prova às autoridades. Conhecendo bem seu pai, ele deseja expor toda a verdade e desmascarar todos os envolvidos na fraude. Emocionada, Adriana segura suas mãos e pede que ele tenha muito cuidado, pois aquela pode ser sua única chance de recuperar a liberdade. Enquanto isso, do lado de fora, o capanga continua observando tudo e prepara mais um relatório para Pilar. Aproveitando a oportunidade, o capanga liga novamente para Pilar e informa tudo o que observou. Ele conta que Pedro visitou a casa de Helenice e saiu de lá extremamente satisfeito, como se tivesse descoberto algo muito importante. Ao ouvir isso, Pilar fica imediatamente preocupada. Sem conseguir esconder o nervosismo, ela ordena que o homem continue seguindo Pedro e descubra exatamente o que ele está planejando. Mais tarde, durante outro encontro com Adriana, Pedro reforça sua promessa. Ele garante que fará tudo o que estiver ao seu alcance para tirá-la daquele pesadelo. Pela primeira vez em muito tempo, Adriana sente que existe uma verdadeira esperança de liberdade. Determinado a colocar seu plano em prática, Pedro deixa a instituição. Durante o trajeto, percebe pelo retrovisor que o mesmo carro continua seguindo seus movimentos. Rapidamente, ele entende que Pilar colocou alguém para vigiá-lo. Sem demonstrar preocupação, Pedro pega o celular e entra em contato com seu amigo Kleber. A conversa é rápida, mas fundamental para o plano que está prestes a executar. Pouco tempo depois, Pedro encontra Tom propositalmente. Assim que vê o advogado, Tom demonstra grande nervosismo e pergunta o que ele deseja. Sem perder tempo, Pedro retira o extrato bancário do bolso e mostra o documento. Em seguida, acusa Tom de ter vendido sua consciência para ajudar a condenar uma inocente. Ao reconhecer o papel, Tom perde completamente a calma. Desesperado, pergunta onde Pedro conseguiu aquela prova. Com firmeza, Pedro afirma que pretende denunciá-lo por falso testemunho e que chegou a hora de responder pelos próprios atos. Enquanto isso, escondido a poucos metros dali, o capanga acompanha toda a conversa sem imaginar que está prestes a cair em uma armadilha. Tom entra em desespero e começa a implorar. Sem conseguir sustentar a mentira, admite que foi procurado por Ademir e que recebeu dinheiro para mentir. Também promete revelar todos os detalhes da negociação. Pedro permanece frio diante da confissão. Então, discretamente, lança um olhar para trás e deixa claro que tudo estava acontecendo exatamente como ele planejou. Em poucos segundos, diversas autoridades surgem ao redor do capanga. Cercado por todos os lados, ele não encontra qualquer possibilidade de fuga. Pressionado e sem saída, o homem decide colaborar. Durante o interrogatório, revela que estava trabalhando diretamente para Pilar Brandão e confirma que vinha monitorando Pedro por ordem dela. A revelação provoca uma enorme reviravolta. Pouco tempo depois, Pilar é presa e levada para um presídio de segurança máxima. Finalmente, a vilã começa a responder pelas inúmeras maldades que praticou ao longo dos anos. No entanto, existe algo que ela desconhece. Ao chegar à prisão, Pilar descobre que Adriana se tornou uma pessoa extremamente respeitada entre as detentas. Durante sua permanência no local, a fisioterapeuta conquistou a admiração, influência e o carinho de muitas internas. No primeiro banho de sol, Pilar leva um enorme susto ao avistar Adriana acompanhada de sua grande amiga Liris. Sem perder a oportunidade, Adriana se aproxima e ironiza a situação. Pilar tenta manter a arrogância e afirma que sua prisão é apenas temporária. Liris intervém imediatamente e deixa claro que as regras dentro daquele lugar são diferentes. Mesmo assim, Pilar continua insistindo que seus advogados irão tirá-la dali rapidamente. Adriana apenas sorri e responde que dinheiro não resolve tudo. Liris complementa dizendo que quem possui respeito dentro da prisão é Adriana. Pela primeira vez desde sua chegada, Pilar demonstra medo. A fisioterapeuta então afirma que conquistou algo que a rival jamais terá: respeito verdadeiro. Também lembra todo o sofrimento causado por Pilar e garante que ela finalmente começará a enfrentar as consequências dos próprios atos. Horas depois, já na cela, Adriana conversa com Liris sobre a chegada da inimiga. As duas concordam que a vilã merece responder por tudo o que fez. Mais tarde, durante o horário de visitas, Pilar recebe Ademir. Desesperada, ela conta que Adriana possui enorme influência dentro da prisão e afirma estar sendo intimidada constantemente. Mesmo preocupado, Ademir promete tentar uma transferência para outro local. Pilar implora para que ele resolva a situação o mais rápido possível, pois não quer permanecer ali nem por mais um dia. Quando a noite chega, Adriana e Liris colocam um plano em prática.
Enquanto Pilar dorme, as duas aparecem diante dela de forma inesperada. Assustada, a vilã desperta e pergunta o que elas querem. Com ironia, Adriana responde que fará um pequeno passeio com ela. Pilar se recusa a acompanhá-las, mas Liris deixa claro que não lhe dará escolha. Sem alternativas, Pilar acaba obedecendo. As duas a conduzem por um longo corredor escuro até uma sala isolada. Ao ver o local, Pilar fica completamente apavorada. Tentando resistir, ela afirma que não entrará naquela sala de jeito nenhum, mas Liris responde friamente que ela vai entrar, queira ou não. Nesse momento, Adriana aproveita para colocar para fora toda a dor acumulada durante tanto tempo. Ela relembra as humilhações, as injustiças sofridas por sua família, a expulsão de seus pais e toda a destruição causada pela rival. Segundo Adriana, tudo aquilo aconteceu por pura ganância. Agora finalmente chegou a hora de Pilar enfrentar as consequências de seus atos. A vilã tenta se defender e volta a acusar Adriana, mas a fisioterapeuta não recua. Sem saída, Pilar atravessa a porta da sala escura. No mesmo instante, ela se depara com algo tão assustador que fica completamente apavorada. Seu grito ecoa por todo o corredor da prisão. Do lado de fora, Adriana e Liris observam a reação da rival e se divertem ao vê-la experimentar, ainda que por alguns instantes, o mesmo medo que causou a tantas pessoas durante anos. E você, acredita que Pilar finalmente vai pagar por todas as suas maldades? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos e todas as novidades da novela.